Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, o relato que eu vou contar hoje é bem interessante. Para quem acredita, né, que lobisomem é só coisa de mato, coisa de interior, coisa que fica só lá no meio do nada, tá muito enganado. Esse relato que eu vou contar hoje aconteceu em Campo Grande, Rio de Janeiro, às 21 horas. A pessoa que me conta, ele contou que aconteceu isso com ele de verdade. E é uma cidade super movimentada, Campo Grande. Para quem conhece, sabe. Isso aconteceu no bairro Pedregoso. Ele me deu detalhes porque ele disse que não tem nada a esconder. O André, que é a pessoa que me conta esse relato, ele disse que ele foi com um amigo na empresa Gerdau. Foi levar o amigo nessa empresa para o amigo levar uns documentos para o encarregado, porque o amigo havia esquecido de deixar esses documentos com o encarregado dele. Só que assim, onde fica a empresa Gerdau é um local mais afastado, assim, fica mais com mato ao redor, e sabe? É assim um lugarzinho mais distante. Mas, poxa, é numa cidade grande. Então, ele foi com esse amigo levar ele lá, deu uma carona, né? Deu uma força pro amigo. Então, o amigo chegando na empresa, ele entrou e o André ficou na frente da empresa, perto de um lixo, um lixão bem grande que tinha na frente da empresa. Um lugar cercado, mas era um lixão, né? Onde pessoas trabalhavam lá de reciclagem. E ele disse que ficou dentro do carro, aguardando o amigo dele retornar. Então o amigo entrou e ele ficou lá dentro do carro ouvindo uma música. De repente ele disse que após 20 minutos que o amigo tinha entrado dentro da empresa, ele começou a sentir um cheiro desagradável, um cheiro de carniça, um cheiro fédido. Mas ele acreditou que fosse do lixão, porque, né, lixão sempre tem um cheiro meio estranho. Então ele não se apegou muito. Mas tinha os matos que eram atrás do lixão. Então ele disse que começou a ouvir uns barulhos estranhos que vinham daquele mato. Mas também não nem ligou, porque é normal, né? Bicho no lixão é normal. Mas ele disse que aquele barulho começou a se aproximar. E o barulho começou a ficar mais pesado, como se os galhos que quebrassem no mato fossem de uma coisa que estivesse muito perto. Então ele disse que o cheiro aumentou bem mais. A coisa ficou muito mais forte. Então ele disse que, no estalo, ele resolveu olhar para trás. Quando ele olhou, ele viu uma criatura alta, mais ou menos 2 metros de altura, todo negro, com um olhar terrível. E sem pensar duas vezes, a criatura se lançou na direção dele. Ele estava dentro do carro, então ele tentou de todas as formas fechar o vidro do carro, porque estava aberto, mas não deu tempo. A coisa mordeu a mão dele. Mordeu e ele, apavorado, começou a se debater dentro do carro e tentou de todas as formas fechar o vidro e foi fazendo força até que conseguiu fechar. E aquela coisa começou a arranhar o carro inteiro. E ele disse que não sabia mais o que fazer porque ele tentava ligar o carro e o carro não ligava. E aquele bicho rodeando o carro dele, querendo matá-lo. E aquela coisa com os dentes à mostra, com as unhas muito grandes. E a mão dele não parava de sangrar. A mordida foi muito profunda. A dor era enorme. Ele não sabia o que fazer. E um amigo dele dentro da empresa. Então ele disse que não sabia mais o que atitude tomar, porque ele não tinha mais o que fazer, até que ele avistou o amigo dele vindo com segurança. O amigo veio correndo com segurança. O segurança, sem pensar duas vezes, começou a atirar na coisa. Aquele bicho, quando começou a levar tiro, correu pro mato. Quando eles chegaram, a mão do André estava praticamente decepada. Amarraram a mão dele, levaram ele para o hospital, e ele gritando, aos berros, sentindo muita, mas muita dor. Foi levado para o pronto-socorro. Chegou lá, o médico perguntou o que tinha acontecido. Ele não teve coragem de dizer para o médico o que tinha acontecido realmente, porque na realidade ele disse que o médico não ia entender aquilo. Para todo efeito, foi registrado como um ataque de um cão selvagem. Mas ele disse que não era um cão selvagem, era um lobisomem. Então ele disse que ficou no hospital internado, passou por 3 cirurgias para conseguir pelo menos salvar parte da mão. A mão dele praticamente ele perdeu, né? Ele disse que essas marcas, essas cicatrizes vão ficar na vida dele para toda a vida.
porque ele nunca vai esquecer o que ele passou e a dor que ele enfrentou, e ele achou que ia morrer naquele momento. Então depois ele saiu investigando e descobriu que naquela área, naquela redondeza, 2 moradores de rua que moravam embaixo da ponte sumiram. E uma mulher, uma semana antes de acontecer o que aconteceu com ele, estava indo trabalhar na empresa e foi encontrada toda dilacerada, toda destribuchada, toda arrebentada. E realmente foi essa coisa que matou. Então, ele vem dizer, para você que acha que lobisomem ataca só depois da meia-noite e que lobisomem é só bicho que ataca em cidades que são do interior, você está muito enganado. Eu fui atacado às 21 horas. E onde eu fui atacado era uma cidade grande. O André ficou com tanto medo, tanto apavoro do que aconteceu com ele, tanto pavor, que ele se mudou de Campo Grande. Ele não mora mais lá. Hoje ele mora numa cidade muito distante de Campo Grande. Segundo ele, ele ficou apavorado porque ele ficou com medo que o bicho pudesse vir ao encalço dele, porque de repente, como mordeu algo parecido, né, com o gosto dele, sei lá, poderia vir atrás dele. E ele nunca mais quis saber de voltar para Campo Grande. Mas ele soube depois disso que muitos ataques aconteceram naquela região e que várias pessoas foram mortas. Do nada, mortas, atacadas por um bicho que ninguém sabia que bicho era. E que as autoridades estavam atrás dessa coisa, mas que não encontravam. Esse é o relato do André. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, pelo amor de Deus, 21 horas, Campo Grande, uma cidade grande, um bicho desse, solto, atacando pessoas. Em 2022. Foi ontem praticamente. Gente, lobisomem tem sim. Só não acredita quem não quer. Então, tá aí. O relato do André. Eu sou a Bruxa de Salem. Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Não deixe de esquecer, né? De dar o seu like, deixar o seu comentário. E me mandem relatos. E se inscrevam no meu canal, né? Porque eu preciso da força de vocês cada dia mais. Um beijo bem grandão. Até o próximo relato.